Entrevista. Agora na Integração FM. E será realizada entre os dias 16 e 18 deste mês a tradicional vaquejada de Surubim. Para isso, o Ministério Público de Pernambuco, representados pelos promotores de justiça, Garibaldo Gomes da Silva, Jaime Adrião Gomes, Rinaldo Jorge, já firmaram um termo de ajustamento de conduta para o evento. O objetivo do termo é implementar medidas que melhorem a segurança da festa. Pois é, para falar sobre esse termo, a gente conversa agora com os promotores de justiça de Surubim, também com o secretário de Defesa Social da Prefeitura Municipal. Inicialmente, doutor Garibaldo, um abraço, boa tarde. Boa tarde a todos da Rádio Integração e aos ouvintes também. Estamos aqui para prestar os esclarecimentos que forem necessários. Cumprimentar também o doutor Rinaldo Jorge. Boa tarde, doutor Rinaldo. Boa tarde, Alain. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Integração FM. Bom, quem está também aqui é o doutor Jaime Adrião. Boa tarde, doutor Jaime. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Integração. E como o César falou, o Lúcio Fabrício, que é secretário de Defesa Social. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Alain. Boa tarde, ouvintes da Integração FM. Bom, pois é, vamos falar desse termo de ajustamento de conduta, né? O Ministério Público já se pronunciou juntamente com a Prefeitura, apesar de faltar mais de 8 dias para a grande derrubada do boi aqui na cidade de Surubim. Doutor Garibaldo, o que é que mudou nesse termo de ajustamento de conduta em relação aos anos anteriores? Exatamente, como você bem está colocando, o termo de ajustamento de conduta, ele é feito já há algum tempo, todos os anos a gente faz esse termo de ajustamento. A grande novidade esse ano é a gente se preocupou com o acesso ao parque. A gente percebeu que anos anteriores havia um congestionamento de carro de pessoas em frente ao parque durante aquele período assim de pico, de chegada de pessoas para o show, né, na parte da noite. E uma ideia que foi de Dr. Jaime foi a questão de uma via expressa para os táxis. Qual é a finalidade disso? É a gente incentivar a população de Surubim e até mesmo a população que vai vir para a vaquejada, né, os visitantes, mas que vão se hospedar em casas de parentes e amigos aqui em Surubim, que eles não precisem ir de carro ao parque, ou seja, eles vão de carro, mas vão de táxi e não em carro particular, para que a gente não tenha um congestionamento nas cercanias ali da PE90 e nem mesmo ali aquele tumulto de pessoas e de carro na frente do parque. A gente teve essa preocupação porque a gente imaginou que até mesmo uma emergência, uma ambulância para sair, ela tinha dificuldade. A viatura da polícia para sair de dentro do parque, ela tinha dificuldade porque as pessoas e carros ali na frente congestionando o trânsito. Então, desde já, fica aí o apelo para que a população de Surubim e os visitantes usem táxi e não vão de carro para o parque. Isso para sexta e para o sábado, doutor Garibaldo? Exatamente. Para sexta e para o sábado. São principalmente dos dias mais de pique ali na rodovia P90, né? Exatamente, para a questão dos shows, né? A gente sabe que o Parque J. Galdino nesse ano vai colocar shows sexta e sábado, e parece que no domingo não vai ter. Pelo menos eu não vi na programação, naqueles folders que estão distribuídos aí, eu não vi atração para o domingo. Daí porque a preocupação é a sexta e o sábado. Se no sexta e o sábado vai ter essa via expressa que vai pegar ali na rua Manuel Fernandes de Oliveira até o parque ali onde tem o Cavalinho. Em frente ao parque, aquele trevo ali do cavalo, né? Uhum. E aí, os detalhes de como vai ser feito isso aí, o secretário aqui de Defesa Social do município vai poder dar os detalhes melhor. Então quer dizer que ali em frente vai ficar aquela área toda livre, sem barracas, sem parques de diversões. Doutor Rinaldo, inclusive, está com a documentação na mão. Esse termo de ajustamento de conduta que o senhor está com ele na mão aí, doutor Rinaldo? Ficou acertado que ali a prefeitura, no termo, ela vai deixar livre para que não tenha estacionamento naquele local. Nem estacionamento, nem barracas. Nem parque de diversões. Nem parque de diversões. Certo, uma área totalmente livre ali. Né? Totalmente livre para que os táxis tenham acesso. Mas essa área, ela tem um tamanho determinado, o Lúcio pode responder isso aí, uma faixa, sei lá, de 1 quilômetro, lá do trevo até o parque, como é que é isso aí, Lúcio? Vai ter, a polícia, com questão da PE90, a polícia militar junto com o BBTran, eles vão bloquear do posto do Casinho até mediações ali do Moura Molas, na Calpesa, né? E com relação a essa rua de acesso, é a rua Manuel Fernandes. Ela vai ser estacionamento. É a rua por trás, que é calçada, né? Exatamente. Ela vai ser estacionamento só de um lado. E só para os táxis? Não, estacionamento de um lado, o morador pode estacionar de um lado. Uhum. E outro acesso, o táxi vem, deixa o pessoal, volta. A rodovia P90 mesmo, em frente ao parque, volta. E volta pela mesma rua. Ele não vai vir pela PE, que a PE está bloqueada. Não vai ter acesso de carro na PE90. E assim, aí vai ter o credenciamento dos táxis, os agentes de trânsito estão passando, a Secretaria de Defesa Social está passando nas locadoras, credenciando esses taxistas, né? Vai ter um credenciamento para ele ter esse acesso.
e ter um controle. Vai ter na via, essa rua Manuel Fernandes, vai ter os agentes controlando esse acesso dos táxis. E a questão das motos, mototáxis, como é que fica? As motos fica a critério, porque a moto ela pode entrar nas transversais, não tem problema, não vai atrapalhar. Com certeza não vai atrapalhar porque tem as transversais, aí não tem como a gente... E a moto até é mais simples de você, do condutor, sair pelas ruas. Doutor Jaime, essa sugestão da Via Expressa para os táxis foi uma sugestão sua, né? Vai ser só nessa rua Manuel Fernandes ou tem outras ruas também que os táxis poderão ficar? Aquela do lado do restaurante Bonha Brasa, né? Ali também tem uma rua, pode ser utilizada também ou é só essa rua Manuel Fernandes? Veja bem, Alan, essa rua a princípio vai servir de teste, porque é a primeira vez que está se fazendo isso, se implantando algo dessa natureza junto à vaquejada aqui de Surubim. Vai servir de teste justamente para a gente saber se ela vai ser suficiente ou não para desafogar o número de veículos que procuram aquele local. Normalmente as pessoas saem de casa aqui de Surubim, os moradores, e vão até o parque de vaquejada com o seu veículo, arriscando serem furtados, não é? Os veículos, quando não são levados, arriscado arranhaduras, essa coisa todinha, porque não tem uma facilidade de acesso ao parque. Você pegar um táxi na hora de pico para ir para vaquejada, você passa normalmente 1-2 horas, porque o taxista fica parado naquele engarrafamento. Então nós pensamos uma via transversal que pudesse, através dos agentes de trânsito, não é, da organização da prefeitura, não é, fazer com que só transitasse por ela os taxistas para dar justamente mobilidade. Você quer ir para a vaquejada, você pega o táxi em frente à sua residência, vai até em frente ao parque e fica tranquilo, porque você não tem que ficar preocupado com o seu veículo. Doutor Jaime, e nessa área também compreendida ali da rodovia P90, do qual o doutor Garibaldi colocou, a gente viu que nos últimos anos servem para estacionamentos, o pessoal compra estacionamentos, esses estacionamentos vão ser totalmente proibidos ao longo da rodovia P90, né? Veja, existem alguns estacionamentos particulares, sim, em áreas privadas. Esses daí vão funcionar. Certo? Agora, mas se você aproveita o comércio na frente para colocar estacionamento... Acontece muito isso, né? A chamada faixa de domínio ali da rodovia, né? O pessoal chega naquele acostamento, isso vai ser permitido não, né? Esse ano não. Esse ano nós vamos, junto com a prefeitura e com a polícia militar, fiscalizar, né? Esses estacionamentos. Exatamente. Fiscalizar e proibir efetivamente que esse local seja tomado por estacionamentos, vamos dizer assim, improvisados. Mas, doutor Rinaldo aqui, que está com o termo de ajustamento de conduta nas mãos, apesar, claro, do conhecimento dos outros promotores, né? Em relação a esses estacionamentos, o que vai ser permitido ali? Só o do parque de vaquejada? Não, veja bem, a faixa de domínio, ela não pode ser ocupada nem por barracas, nem por parques e nem por estacionamentos particulares. Então a faixa de domínio compreende 15 metros do eixo da PE para o lado direito e do eixo da PE para o lado esquerdo. Então 15 metros da faixa de domínio não vai ser permitido de jeito nenhum qualquer ocupação. Nem estacionar, assim, nem estacionar. Não vai ser permitido o estacionamento provisório, por exemplo, se eu chegar com o meu carro para estacionar também, não vai poder de jeito nenhum, né? Não vai ser pago isso. Vai ficar totalmente livre. Inclusive, até um lado da faixa de domínio vai ser utilizado para o escoamento dos táxis. Bom, tem uma pergunta aqui para o Lúcio Fabrício. Um taxista está perguntando, Lúcio, com relação a veículos taxistas que vêm de fora rodar aqui em Surubim, se isso vai ser permitido. Tem muito carro de fora rodar aqui na vaquejada. Não, só vai andar naquela faixa que nós colocamos na rua Manuel Fernandes, os táxis credenciados. Quem tiver com adesivo, né? Exatamente. Quem vier de fora, ele vai circular, vai chegar na rodoviária e vai ter que voltar. Porque não vai ter acesso ao rodovia P90. A rodovia P90 vai ter um bloqueio. Vai estar lá o BBTran com a Polícia Militar fazendo esse bloqueio. Nesse período, na PE90 ali. Então ele vai ter um desvio ali na rodoviária. Quem vier de Recife, Limoeiro, Carpina, quem vier daqui para ir para Caruaru, vai ter um desvio ali na rua Malaquias Guerra, na hora da rodoviária, ele desce, pega o Irmelinda, vai sair na Avenida São Sebastião e segue para Caruaru, Vertentes, Freminguelinho. Vai ter placa orientando esses motoristas, vai né? ter placa de desvio, vai ter os agentes de trânsito lá orientando também esse acesso. Então, o taxista que vier de fora, ele pode circular na cidade.
no centro da cidade, pela Avenida Sebastião. Agora, nesse perímetro da rua Manuel Fernando, não vai poder. Lúcio, você fala nesse credenciamento, são para os taxistas que hoje tem locadora, porque a gente conhece muitas pessoas que aproveitam esse período de vaquejada e vai ganhar um dinheirinho extra no final de semana. Eu conheço muitos amigos mesmo que têm veículos, né? E já estavam contando com esse dinheirinho, disse, vou rodar na vaquejada, eu faço 200, 300 reais, 400 no final de semana. Esse pessoal pode se credenciar também? Não. Não, porque tem que ser da locadora. Tem que ser locadora. Porque nós temos o controle das locadoras. Então, às vezes tem taxista que não faz esse trabalho. Então o cara passa o ano todinho trabalhando, paga o alvará e chega num momento desse. Aí chega um rapaz que não é taxista e vai querer explorar essa atividade. A concorrência é desleal, né, Lúcio? Não é justo. É desleal isso. Entendeu? Aí. Então é por isso que vai ter esse credenciamento. Estamos passando nas locadoras, pegar o nome da placa, o telefone, o nome do taxista e fazer o credenciamento. E a Secretaria de Defesa Social tem um levantamento de quantos taxistas devem rodar nesse período de vaquejada de Surubim? Olha, nós temos um controle com relação às placas de aluguel. Agora, tem muitos taxistas que estão na locadora e não tem a placa, que é particular, mas é taxista faz muito tempo. Sei. Então, tá tendo um projeto de lei na Câmara para disponibilizar essas placas para todos os taxistas que estejam exercendo a sua atividade de táxi. Aí a gente vamos nas locadoras, conversar com o pessoal, deixar um formulário, vai ser preenchido, o agente vai preencher, o próprio agente vai preencher e cadastrar esse pessoal para ter o credenciamento. Plantão de notícias. Em cima da hora com os melhores profissionais. Plantão de notícias. Aqui na Integração FM 88.5. Agora 12h39 e a gente volta aqui no Plantão de Notícias conversando com os promotores de justiça, Jaime Adrião Gomes, também Garibaldi Gomes e doutor Rinaldo Jorge, ainda o secretário de Defesa Social aqui de Surubim, Lúcio Fabrício. Inclusive, a gente falava sobre essa questão dos taxistas antes do intervalo. O doutor Garibaldi quer deixar uma situação bem clara aqui, né, doutor? Com relação aos taxistas que não têm placa de aluguel, né? Mas que já rodam nas locadoras, que já praticam essa atividade, né? Exatamente. Como foi colocado, a questão dos taxistas é para favorecer aquelas pessoas que realmente fazem praça aqui em Surubim, que são conhecidos nessa atividade. Então, todos esses vão ser credenciados e vão poder ter acesso à rua Manuel Fernandes. A prefeitura, inclusive, faz o cadastro e coloca adesivos. Através desse adesivo, ele é identificado e vai ter o livre acesso a essa rua que vai chegar realmente ao parque. Não são esses taxistas de última hora que o César citou aqui. Não são esses, né? Só quem realmente já pratica essa atividade. Exatamente. Agora, os taxistas que vieram de fora, ou alguma pessoa que queira fazer esse tipo de atividade, na realidade, não, a pessoa que não é taxista, ela não deveria nem fazer. Mas os taxistas que vêm de fora, eles vão poder circular, mas não nessa rua. Então não é que o camarada está proibido de vir para Surubim, mas não vai ter acesso a essa rua, né? Porque às vezes o camarada está trazendo no próprio táxi as pessoas já fazendo o transporte da cidade vizinha para Surubim. Isso aí a gente não tem como... Ele vai ter que descer esse passageiro um pouco distante do parque, né, doutor? Exatamente, é só com esse detalhe. Fica um pouco distante, a pessoa vai andando, é tranquilo. Doutor Rinaldo, pois não, quer concluir, doutor? O que a gente vai garantir é simplesmente isso, é dar livre locomoção às pessoas naquele perímetro próximo ao parque. Doutor Rinaldo, com relação à Cabaceira, o senhor estava falando aqui fora do ar, inclusive, sobre o que é que vai ter na Cabaceira esse ano, o que é que esse termo de ajustamento de conduta prevê. Então, eu queria agora que o senhor detalhasse mais ou menos quais são as regras que vão organizar aquela festa ali na Cabaceira, né? Veja bem, lá, as medidas que nós temos tomado junto com a Polícia Militar, com a Prefeitura, são medidas preventivas. Nós preparamos, elaboramos, projetamos tudo isso para que se tenha uma maior segurança para a população que se brinca ali na Cabaceira. Então, teremos o início das atividades no sábado, às 14 horas, encerrando às 19, e no domingo, iniciando às 13 e encerrando às 19. Então, serão comportados banheiros químicos. Então está proibido aquela pessoa de urinar na rua. Se estiver urinando ali na rua, vai estar sujeito, né, a polícia conduzir para a delegacia. Então, ano passado, inclusive, parece que conduziram pessoas também por conta disso. Isso, né? isso. Algumas pessoas que urinaram na rua tiveram esse problema. Então, terão os banheiros, terão as placas indicativas onde estarão instalados esses banheiros para que a população utilize. Bom, e a gente sabe que a Cabaceira realmente é um ponto muito agitado, principalmente no sábado e no domingo. Agora, vocês têm registro de algum incidente na Cabaceira? Veja bem, nos últimos 6, 7 anos, nunca houve qualquer incidente na Cabaceira. O ano passado, após a realização do evento, onde já estava tudo já terminado, houve um incidente, inclusive, né, por um policial aposentado, um policial civil aposentado e um policial militar da ativa, que deveriam dar exemplo, mas perderam ali o equilíbrio e acabaram trocando tiros. Mas os dois estão respondendo a processo na justiça,
inclusive o processo está até comigo, foram autuados em flagrante, estão respondendo a processo e vão prestar conta do ato deles. Mas isso não foi durante o evento realizado na Cabaceira. Isso ocorreu após o término do evento, inclusive a rua já estava praticamente dispersa e houve uma rápida ação da Polícia Militar para conter, né, os próprios integrantes da Corporação Civil e Militar. Então há uma preocupação da medida preventiva junto a Oscar Loureiro, para que não haja nenhuma perturbação. Okay, e às 19 horas, 7 da noite, né? Serão desligados todos os aparelhos de som. Não será permitido nenhum aparelho de som, por mais baixo que seja, não será permitido nenhum aparelho de som a partir das 19 horas nas ruas, em especial na Oscar Loureiro e nas suas artérias. Doutor Garibaldi, a gente sabe aqui no Oscar Loureiro também, muitas pessoas desligam o som do carro, agora ficam nas residências com o som ligado. É proibido dentro da casa? Só concluindo ainda o que o doutor Rinaldo estava colocando com relação ao incidente, foi tratado desse assunto numa reunião que nós fizemos para a assinatura do TAC, e conversando com o Major Leonardo, solicitamos que ele desse uma atenção maior em abordagens. Como o doutor Rinaldo disse, não ocorreu no local do evento, exatamente ali no foco da festa, da Cabaceira, mas eram 2 pessoas armadas, que por uma infelicidade poderiam ter ido para a própria festa armados. Então, para que fato dessa natureza não ocorra, a gente solicitou que abordagens sejam feitas. Então, serão tomadas essas providências, e a população desde já, eu faço questão que fique registrado, saiba que a Polícia Militar está com esse compromisso de fazer as abordagens. Lógico, todos que vão para lá não vão ser abordados porque não teria como, não há efetivo suficiente para isso, mas vai ser feita uma espécie de triagem. E aí, se a pessoa for pegar armada, não tendo porte, vai ser conduzido à delegacia para responder o devido processo. E outra coisa, se a pessoa está indo para uma festa, não tem sentido nenhum a pessoa estar andando armada. Festa é local de diversão, não é local para se andar armado. Aqui em Surubim a gente não tem essa cultura das pessoas andarem armados. Não vai ser agora que vai se criar. Bom, em relação ao som dentro da residência do Oscar Loureiro? Sim, aí com relação ao som, veja bem, a questão do som foi bom você perguntar. Inclusive nós temos a intenção de fazer o TAC com a Prefeitura em relação à poluição sonora, independente de vaquejado ou qualquer coisa. Já fizemos a audiência pública, né, a esse respeito. E o que eu lhe digo é o seguinte: o som, ele é permitido desde que seja numa altura que não incomode outras pessoas. E som não existe questão de horário nem de dia, não existe questão de festa ou não festa. O que existe é o bom senso. Você pode escutar seu som a hora que for, o dia que for, desde que seja uma coisa que seja reservada. A partir do momento que você pode estar meio-dia ouvindo o som em sua casa e ainda assim responder um processo por perturbação do sossego. Se você incomodou, tá errado. Exatamente. Se você bota essas caixas potentes de som que eu vejo por aí, o pessoal tem, e liga o som em alto volume, mesmo que seja dentro da sua casa, meio-dia, mas os vizinhos vão estar sendo incomodados, você infringiu uma lei de crime ambiental, de contravenção penal, que é a perturbação do sossego, e vai responder um processo. Então a questão do som é simplesmente o bom senso. E na vaquejada a gente sabe que há uma tendência das pessoas terem esse excesso. Então é bom fazer essa sua pergunta, esse questionamento, para que as pessoas fiquem conscientes de que vão ser devidamente vigiadas, né? Agora a vigilância é até maior do que nos dias normais. Ok. Bom, doutor Jaime, uma pergunta aqui do ouvinte, o Marcos, ele mora em frente ao Parque de Vaquejada, ele quer saber como é que vai ser o trânsito ali de veículos, as pessoas que moram ali se vão ter acesso, se podem deixar o veículo na frente da casa, se pode isso acontecer. Quando Lúcio Fabrício falou a respeito da rua que vai ser praticamente interditada para ficar a via de acesso, não é? Para os táxis, né? Ele fez questão de dizer que um lado vai ser proibido estacionamento, certo, e o outro lado vai ser justamente para estacionamento das pessoas que residem naquela rua. Quem não tem estacionamento dentro de casa ou que receber um turista, uma coisa desse tipo, pode colocar no outro lado da rua. Bom, e aí, evidentemente, vai ter o credenciamento também dos moradores daquela área, né, Lúcio?
Sem dúvida nenhuma. Ok, bom, o Nielson está parabenizando aqui a atitude dos promotores, também do secretário Lúcio. O Nielson, que é taxista, né? Agradecendo por essa iniciativa de vocês. O nosso tempo já está acabando, eu agradeço aqui a participação de todos. E a gente também lembra que os ingressos para vaquejada, para estudantes, para idosos, deficientes, estão garantidos, né, doutor Jaime? Sem dúvida, sem dúvida. No TAC está previsto que 30% da venda de ingressos serão para justamente essas pessoas. Eu gostaria, aproveitando o encerramento e tem a questão do show também, o show tem que terminar às 6 horas da manhã, é isso, no parque? Exatamente. Existe horário determinado para o encerramento. 6 horas para tudo. Para tudo. Eu gostaria, aproveitando o encerramento, dizer que desse TAC também participou efetivamente a Polícia Militar de Pernambuco e a Polícia Civil. Não é? Eles firmaram também o TAC, participam, serão responsáveis além da prefeitura, como já foi dito, conselho tutelar, não é? E eles serão responsáveis pela organização junto com a prefeitura e para dar segurança à população de Surubim e aos turistas que vêm de outras cidades.